Quero agradecer, antes de mais, agradecer a todos os presentes, agradecer em especial à AMSAC, que aqui nos acolhe, na pessoa da sua presidente, Henriqueta Sabino, à Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, vale a pena dizer por extenso, a AMSAC, que é ela própria um exemplo notável do papel que pode ter o movimento associativo de base popular, eu diria, na organização das nossas vidas, tanto do ponto de vista individual como coletivo. É bom a gente recordar, a Henriqueta recordou aqui aquilo que hoje faz a AMSAC, mas é bom lembrarmos como a AMSAC é indissociável da história de Santo António dos Cavaleiros. Ainda estavam a ser habitados os primeiros bairros, os primeiros prédios em Santo António dos Cavaleiros, e já tínhamos os moradores a organizarem-se, a associarem-se na AMSAC para resolver problemas de toda a sorte, jurídicos, arquitetónicos, de engenharia, questões relacionadas com as escolas, numa altura onde não havia ainda junta de freguesia. É bom lembrá-lo também, e a AMSAC a intervir junto da Câmara para, no fundo, fazendo o papel de junta de freguesia. E, portanto, isto é bem, acho que foi uma feliz escolha o sítio para a realização deste nosso encontro, porque, de facto, é um exemplo notável do que foi, mas do que é também e do que certamente vai ser o papel do movimento associativo de base popular no nosso país. Depois queria agradecer a todos os outros intervenientes, um agradecimento particular ao Augusto Flor pelo reconhecimento que aqui fez, da atenção que foi dada logo numa fase muito precoce, muito inicial desta candidatura, a atenção que procurámos dar às questões do movimento associativo. Ele fez aqui esse reconhecimento, reunimos com a Federação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, com a direção da Federação, procurando ouvir, porque é ouvindo que a gente conhece, e conhecer é essencial para transformar, que é o que a gente quer fazer em última instância. E, portanto, foi importante esse encontro para perceber melhor a situação, as aflições, sobretudo no momento em que estamos a viver do movimento associativo de base popular. Quero agradecer aos outros intervenientes todos, ao Paulo Piteira, ao Fernando Vaz, à Ana Almeida, a outros dirigentes associativos que aqui estão, e dizer-vos aquilo que de essencial esta iniciativa poderia ter, que era projetar a importância do movimento associativo de base popular na nossa democracia, importância essa que a Constituição reconhece e acolhe de variadas formas. Eu creio que isso foi conseguido no essencial através das vossas intervenções. Ou seja, isso já ficou evidente, já ficou óbvio. E aliás, no lançamento que o meu mandatário conselheiro fez e no fecho desta iniciativa ficou muito claro, quer os propósitos dessa iniciativa, quer a sua valia. Eu talvez pudesse fazer aqui alguns sublinhados em muito daquilo que foi sendo dito. Ora, não foi dito, mas podia ter sido, até pensei que o Augusto Flor o dissesse, mas não é mau a gente lembrar que quando falamos do movimento associativo, estamos a falar de uma realidade que envolve centenas de milhares, mais concretamente, são os últimos números que tenho, 425 mil dirigentes associativos. Estamos a falar de 425 mil pessoas que voluntariamente dedicam, nas condições tão difíceis que a gente hoje conhece, em que somos absorvidos por tantas outras atividades, e já digo alguma coisa sobre isso, gente que resiste, persiste e dedica uma parte do seu tempo voluntariamente ao movimento associativo, e acho que é devido a uma palavra de reconhecimento e de homenagem até a estes 425 mil dirigentes associativos. Estamos num tempo em que se fala muito dos heróis, não é? Acho que temos aqui também heróis que merecem o reconhecimento do seu esforço e atividade, em alguns casos de uma vida, mas em muitos casos de muitos anos. E depois cerca de 3 milhões de associados, que num país com perto de 10 milhões de habitantes não é coisa pouca, mesmo perante todas as dificuldades, mesmo perante
um curso que a vida nacional foi seguindo, que nem sempre acolheu, em correspondência com o que diz a Constituição, o valor e o papel, a riqueza que tem o movimento associativo popular, mesmo com todos os entraves que hoje existem a esta participação, nós termos 3 milhões de portugueses associados de alguma forma ao movimento associativo, merece também um registro. Claro que as associações de cultura, recreio e desporto são, digamos assim, a maior família deste movimento associativo de base popular. Foi aqui lembrado e muito bem uma realidade que sempre se pautou no seu funcionamento por princípios de democracia, de participação cívica, cidadã, por princípios de cooperação, de solidariedade. Nessa medida, estamos a falar também de escolas de vida, de escolas de cidadania, onde as pessoas percebem o valor da cooperação, da partilha, da vivência e convivência, de pôr em comum vivências e convivências, atenções sobre problemas e discussão sobre formas de se resolver esses problemas, de os ultrapassar esses problemas, ou seja, uma forma de despertar em todos e em cada um o potencial transformador da organização e da ação coletivas. Esta é a imensa riqueza do movimento associativo, mesmo na sua dimensão, até poderia dizer, em particular na sua dimensão cultural, desportiva e recreativa. Vale a pena sublinhar, foi aqui sublinhado em algumas intervenções, a enorme importância, muitas vezes em substituição do Estado, do papel de proximidade desempenhado junto das populações locais. Quero sublinhar também que isso foi feito pelo menos pelo Fernando Vaz, mas o Sérgio também o sublinhou no início, a importância que teve o movimento associativo na luta pela democracia, antes do 25 de Abril, na resistência ao fascismo e na luta pela democracia, e o papel que teve depois na construção da democracia e na sua afirmação enquanto espaço de democracia participativa. É verdade que a nossa Constituição, vários o lembraram aqui, garante a todos os cidadãos um conjunto amplo de direitos, onde se incluem o direito ao ensino, o direito à cultura, o direito à criação e à fruição culturais, o direito ao desporto, realidades e frentes de intervenção nas quais o movimento associativo tem tido um papel determinante no assegurar desses direitos. É verdade que a própria Constituição o prevê também, quando a Constituição diz que todos têm direito à educação, à cultura, ao recreio, ao lazer, ao desporto, diz que cabe ao Estado assegurar as políticas que permitam a concretização desses direitos, em articulação com um conjunto de entidades, entre as quais o movimento associativo, e, portanto, a mesma Constituição reconhece simultaneamente os direitos, todos estes direitos de que todos os cidadãos devem gozar, e ao movimento associativo o papel que deve ter para, em articulação com o Estado, assegurar a efetivação desses direitos. Falta depois outras coisas, não é? Porque se a gente reconhece este papel ao movimento associativo de assegurar estes direitos pelo Estado ou com o Estado, então falta um quadro de relacionamento do Estado com este movimento associativo, justo, previsível, que forneça os meios imprescindíveis para que o movimento associativo possa desempenhar estas tão nobres funções. E isto é uma coisa que está em falta, e acho que tenho-me esforçado em intervenções públicas que tenho tido já como candidato a Presidente da República, iniciativas como esta, não é a primeira nem a segunda, em contactos com o movimento associativo de base popular por esse país fora, em sublinhar esta necessidade que devia constituir devia ser trazida à atenção e à intervenção do Presidente da República. Ele não legisla, não faz as leis, não governa, mas está aqui um exemplo de que podia e devia ter uma intervenção no chamar de atenção para outros órgãos de soberania, concretamente para o Governo e para a Assembleia da República, para a importância de se construir esse quadro de relacionamento estável, previsível, por exemplo, através de contratos de programa entre o Estado e o movimento associativo de base popular, que garanta um financiamento adequado para o prosseguir das missões do movimento associativo de base popular.
Referiram-se aqui, eu também já o disse, o papel importantíssimo que o movimento associativo tem em muitas localidades. Enfim, podemos mesmo dizer que são o único ponto, muitas vezes de encontro, de relacionamento social. Isso tem uma dimensão na estruturação da vida social, na vida das comunidades, que faz do movimento associativo ainda mais importante quando assegura essas funções, muitas vezes por ausência de um Estado e de estruturas do Estado que desertaram de onde deviam assumir um papel. Não é, se calhar, este o sítio onde isso é mais evidente, mas em amplas zonas do nosso território, amplas zonas do nosso país, sobretudo no interior mais abandonado, isto é uma realidade que pude testemunhar até ao longo destas últimas semanas. O movimento associativo tem este papel determinante no reforço da coesão social, mas também da coesão territorial, na promoção, foi aqui dito, na promoção da saúde, do bem-estar das populações, e tão importante que isso é num tempo como aquele que vivemos. E, portanto, sim, se estamos a falar de algo que, em última instância, é essencial à democracia, como a entendemos, incluindo a sua dimensão participativa, que a nossa Constituição também reconhece e acolhe, então o movimento associativo de base popular tem que ser reconhecido e valorizado de uma outra forma também pelo Presidente da República, que é ele mesmo, ou deve ser ele mesmo, um garante da democracia, um garante do regime democrático, um garante do cumprimento, da defesa e do cumprimento da Constituição da República Portuguesa. Constituição que, atribuindo, como eu dizia, em primeira instância ao Estado estas obrigações, a realidade, o que demonstrou é que esse Estado foi substituído, como já aqui dissemos, para as variadas expressões que assume hoje no plano recreativo, da cultura, do desporto, o movimento associativo. Queria recordar ou sublinhar que a Constituição consagra também várias garantias, que é importante sublinhar no que às associações de cultura, recreio e desporto diz respeito. Uma primeira garantia tem, evidentemente, que ver com a liberdade de associação, a liberdade de se constituírem associações. Mas há uma vertente desta garantia que é igualmente importante, que é indissociável desta liberdade de se constituírem associações, que é as associações poderem prosseguir livremente os seus fins, sem interferência das autoridades públicas. Ora, isto exige... Isto tem que ser respeitado pelo Estado a todo momento, quer a liberdade de associação, quer este princípio de não interferência na vida das associações e elas poderem desenvolver livremente, tendo os meios adequados para isso, as suas finalidades. Uma segunda garantia, a da participação no processo de democratização da cultura e do desporto, já aqui o referi. A Constituição, de facto, quando define as responsabilidades do Estado no assegurar de direitos, traz para junto de si, para junto do Estado, no exercício destas responsabilidades, o movimento associativo de base popular e refere explicitamente a necessidade de colaboração com as associações de cultura, recreio e desporto. Há uma terceira garantia, que é a de uma discriminação positiva. O artigo 80º da Constituição consagra o princípio de uma discriminação positiva das entidades da economia social, uma proteção especial das entidades da economia social. Temos de incluir aqui muitas expressões do movimento associativo de base popular, incluindo as associações de cultura, recreio e desporto. Uma quarta garantia, que é importante também nesta nossa conversa sublinhar, que é a garantia da participação na vida local, na vida administrativa local, com um conjunto de normas que a Constituição prevê, integra, para intensificar essa participação da vida das populações na vida local, na vida administrativa local. Esta última não é uma realidade ainda em todos os concelhos. É bom ver
os passos que se deram e dão aqui em Loures para reforçar esta dimensão de participação das populações na vida local. As segundas e terceiras garantias, como todos percebem, e até pelas intervenções que aqui fizeram, que era da discriminação positiva, que era da participação, a envolvência do Estado destas entidades na definição de conteúdos essenciais das políticas culturais e educativas, recreativas, são garantias que estão ainda, em grande medida, por cumprir. Quero sublinhar ainda um outro aspecto. Nós vivemos um tempo em que há uma intenção deliberada de alguns em fazer prevalecer valores, princípios e até uma cultura de individualismo. Valores e princípios que conduzam a um desinteresse pela vida coletiva, até uma crescente desconfiança em relação aos outros, aos que estão à nossa volta e em relação às instituições. Até uma certa tendência, às vezes, de ir além da desconfiança, virando cidadãos contra cidadãos, cidadãos contra instituições. Ora, neste contexto assume uma importância ainda maior nós valorizarmos o papel do movimento associativo de base popular, este pôr em comum vivências e convivências que são determinantes para reforçar o nosso espírito de comunidade, para reforçar uma abordagem coletiva aos nossos problemas e às nossas dificuldades e para encontrar as respostas também num plano coletivo para esses problemas e essas dificuldades e para melhorar a vida de todos. E, portanto, o exemplo que o movimento associativo dá na contraposição a esta visão e estes valores de individualismo são ainda mais importantes, são sempre importantes, mas ainda mais importantes no momento em que estas visões e estes valores do individualismo, da desconfiança face aos outros e face às instituições tendem a ser exacerbados por muitos com propósitos evidentemente antidemocráticos e contrários à Constituição e ao regime democrático nela definido. Por outro lado, há um outro aspecto que eu acho que é muito importante e que não deve deixar de ser aqui muito sublinhado. Já falámos aqui de variadíssimas formas da importância que tem o movimento associativo de base popular. Ora, eu não me esqueço, e há pouco quando falava do papel que têm, o papel notável que têm os tais heróis, os 425 mil dirigentes associativos que voluntariamente dedicam o seu tempo a encontrar respostas para problemas da comunidade em que se inserem, eu não me esqueço do efeito que tem hoje realidades como a desregulação dos horários de trabalho cada vez maior, o prolongamento das jornadas de trabalho, o aumento da idade da reforma, a desregulação da vida dos trabalhadores que cada vez lhe rouba mais tempo, a vida profissional com instrumentos como os bancos de horas, os horários flexíveis, que evidentemente lhes roubam tempo para a família, ao contrário do que diz a Constituição, que deve haver essa compatibilização entre vida profissional e vida familiar, mas lhe roubam também tempo para tudo o resto, tempo para o recreio, tempo para o lazer, tempo para a cultura, tempo para o envolvimento na vida da comunidade, tempo para o envolvimento no movimento associativo, para a participação no movimento associativo de base popular, e eu acho que aqui cabe uma palavra de dizer que é necessário reverter, contrariar esta tendência, esta autêntica corrida ao fundo, no que toca às condições de trabalho, às condições de vida, às condições de participação na vida coletiva, fruto desta desvalorização do trabalho, desvalorização das condições em que é organizado o trabalho, com horários desregulados, flexíveis, com cada vez mais trabalho por turnos, à noite e fins de semana. É bom a gente lembrar, quando hoje falamos, as dificuldades com que está o movimento associativo, as pessoas não se interessam hoje como interessavam aqui há 10, 20 ou 30 anos. E às vezes há um bocadinho uma tendência para dizer que a culpa é da televisão ou a culpa é da internet, das novas distrações. Pois, mas a verdade é que em 20 ou 30 anos praticamente duplicou o número de trabalhadores que trabalham por turnos à noite ou aos fins de semana. E se isto não tem um papel
determinante nas condições e na disponibilidade para participar na vida coletiva, na vida da comunidade, no movimento associativo, então o que terá? Um trabalhador, homens e mulheres. No caso dos homens, quase 50% já dos trabalhadores têm alguma forma, trabalham de alguma forma à noite ou fins de semana. Nas mulheres é um pouco menos, mas só um pouco menos. Que condições têm estes trabalhadores? Já não é só para as suas famílias, para os seus filhos, para a educação que se espera que também lhes possam dar, mas para participarem na vida da comunidade, para participarem no movimento associativo. E isto é algo que não pode ser esquecido e também por isto, como sabem, aliás, ou como penso que sabem, esta candidatura tem atribuído uma centralidade muito grande às questões do trabalho e dos trabalhadores. Porque é a partir daqui que se estruturam, que se desenvolvem todo um conjunto de outras dimensões da nossa vida, individual e coletiva. É a partir daqui, dos salários que temos ou não temos, da estabilidade que temos ou não temos no emprego, dos horários que temos, regulados que temos ou não temos, das condições que temos ou não temos para conjugar o trabalho com todas as outras esferas da nossa vida, é a partir daqui que se determina, em grande medida, também a qualidade da nossa democracia. E uma coisa essencial para isso, que é a disponibilidade que os cidadãos têm para participar nessa vida coletiva. Ora, não referi ainda, referi-me aqui, fui-me referindo a dificuldades de hoje, de ontem e de há muito do movimento associativo de base popular, das coletividades, de cultura, recreio, desporto, mas não quero deixar de fazer um sublinhado, até porque várias das intervenções o fizeram, algumas só se detiveram quase sobre isso, que é em cima de um quadro que já não era fácil, um quadro que já era difícil sob vários pontos de vista, caiu-nos uma pandemia que trouxe a muitas coletividades, a muitas associações, uma situação que é verdadeiramente devastadora. Não o esqueço, porque fui ao longo destes meses falando com muitos dos responsáveis de muitas associações e muitas coletividades. Não esqueço que, infelizmente, muitas delas estão hoje de portas fechadas por não terem conseguido fazer frente a esta situação devastadora. Não esqueço que muitas delas mantiveram todas as despesas ou muitas das despesas que tinham. E não esqueço aqui constrangimentos que pesam sobre muitas associações, como a lei das rendas, que não veio trazer dificuldades só a famílias, veio trazer a muitas coletividades e associações. Em cima disso caiu uma quebra de receitas brutal por via da pandemia, do confinamento, do primeiro e agora deste, que não foi compensado pelos apoios que o Estado mobilizou para acorrer a um conjunto de entidades que sofreram os impactos económicos da pandemia, mas que esses apoios não chegaram, não estão a chegar devidamente ao movimento associativo de base popular, e isto exige, ou exigiria também, uma atenção, uma sensibilidade e uma intervenção por parte do Presidente da República. Se estamos a falar de algo que cumpre um papel essencial na democracia, aquele que é garante, em última instância, dessa democracia, não pode ficar à margem da situação de agonia porque estão a passar muitas coletividades e associações de cultura e recreio. É necessário, eu diria que é necessário responder à situação de emergência que está criada, sem perder de vista, e para irmos ao encontro da tal atribuição constitucional, irmos ao encontro, para já, uma resposta de emergência. Depois, e logo que possível, e tão rapidamente que possível, construir-se o tal quadro de relacionamento estável que assegure um financiamento previsível, estável, seguro, para que as associações possam desenvolver as suas atividades, por exemplo, através dos tais contratos de programa que falava ao início. Uma palavra de reconhecimento para todas aquelas autarquias que, substituindo-se ao governo, num momento difícil como este, procuraram, pelos meios e formas possíveis, colmatar carências do movimento associativo e ajudar
Em alguns casos tratou-se mesmo de uma ajuda que fez a diferença entre a sobrevivência ou o fecho de portas e acho que é justa uma valorização para aquilo que aqui no Conselho de Loures está a ser feito a este nível, para além dos passos que foram feitos nos últimos anos de valorização do papel do movimento associativo de base popular, este mobilizar de meios numa situação de emergência para acorrer a uma situação também de emergência enfrentada pelas coletividades e pelas associações. Eu creio, e para terminar, que precisamos de um movimento associativo forte, interventivo, dinâmico, é condição de uma democracia saudável. Creio que precisamos de um Presidente da República que entenda a importância, no cumprimento da Constituição da República, no cumprimento do juramento que fez de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, um Presidente que perceba não apenas a importância que têm direitos como o direito ao ensino, à cultura, ao recreio, ao lazer e ao desporto no nosso desenvolvimento coletivo, mas que perceba também o papel que têm as coletividades, as associações, no assegurar desses direitos e que perceba o papel que tudo isso tem naquilo que queremos construir, naquilo que queremos que seja um país mais desenvolvido, um país de justiça e de progresso social. A Ana Almeida dizia aqui que querer é poder, e é verdade, e quanto mais quisermos, mais podemos também transformar a realidade, e temos uma oportunidade no dia 24 para que, na Presidência da República, para dar força a esta necessidade de termos na Presidência da República alguém que perceba a importância desta dimensão de direitos e da ligação que eles têm com o movimento associativo de base popular têm para termos um país mais desenvolvido, mais próspero, mais soberano, de maior justiça social e de progresso social também. Muito obrigado a todos pelos vossos contributos e pelos vossos testemunhos.